Leitura do dia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: exulta, cidade de Sião. Rejubila, cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva. É humilde e vem montado num jumento. Um potro, cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco de guerreiro. Anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até aos confins da terra. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Santo Padre. O Senhor não reserva esta frase a alguns dos seus amigos, não, dirige-a a todos aqueles que estão cansados e oprimidos pela vida. E então quem pode sentir-se excluído deste convite? O Senhor sabe quanto a vida pode ser difícil. Sabe que muitas coisas cansam o coração, desilusões e feridas do passado, pesos a serem carregados e injustiças a suportar no presente, incertezas e preocupações para com o futuro. Perante tudo isto, a primeira palavra de Jesus é um convite a mover-se e a reagir. Vinde. O erro que cometemos quando as coisas não correm bem é permanecer ali onde estamos, deitados ali. Parece evidente, mas quanto é difícil reagir e abrir-se. Não é fácil. Nos momentos obscuros é natural querer estar sozinho consigo mesmo, remoer sobre quanto é injusta a vida, sobre quão ingratos são os outros e como é maldoso o mundo, e assim por diante. Todos sabemos isto. Por vezes sofremos esta experiência negativa. Mas assim, fechados dentro de nós mesmos, vemos tudo escuro. Então chegamos até a familiarizar-nos com a tristeza que encontra demora em nós. Aquela tristeza desmoraliza-nos, esta tristeza é algo ruim. Ao contrário, Jesus quer tirar-nos destas areias movediças, e portanto, diz a cada um: vinde. Quem? Tu. A via de saída encontra-se na relação, em estender a mão e em levantar o olhar para quem nos ama verdadeiramente. Santos Agostinhos E.H. Hong Presbítero e companheiros mártires chineses. Evangelização da China. O primeiro anúncio do Evangelho na China tem origens muito remotas. Parece que também São Tomé, um dos 12 apóstolos de Jesus, foi até lá em sua obra de evangelização. Contudo, segundo os primeiros testemunhos fidedignos, a chegada do cristianismo à China, através da Síria, ocorreu apenas no século V. No entanto, na época moderna, muito se deve à Companhia de Jesus, que enviou seus missionários jesuítas como Mateus Ricci, que desembarcaram em Macau, em 1582. No início, a nova religião gozava de certa liberdade de culto. Com o edito do imperador, em 1692, foi possível a profissão de fé e a pregação livre no âmbito do império. Porém, esta situação não durou muito. Agostinho, eu te batizo. Agostinho Zhaohong nasceu em Queixou, em 1746, no seio de uma família pagã.
Aos 20 anos, alistou-se no exército imperial e aos 26, como carcereiro de Wuchuan, ficou encarregado de manter os cristãos presos, após a perseguição imperial, desencadeada em 1772. Precisamente ali aconteceu algo de extraordinário. Detinha-se cada vez mais a ouvir os sacerdotes que não deixavam de anunciar o evangelho, nem durante a sua detenção. Assim, quase sem perceber, converteu-se ao cristianismo. Ao ser batizado, em 28 de agosto, recebeu o nome de Agostinho. A seguir, pôs-se a serviço dos missionários, ficando encarregado de batizar as crianças, que estavam morrendo de fome por causa da escassez. Ao concluir os estudos teológicos necessários, foi ordenado sacerdote, em 1781. Agostinho tornou-se um grande pregador, capaz de comover, até as lágrimas, com as suas pregações sobre a paixão de Jesus, obtendo muitas conversões. Depois foi enviado a Yunnan para evangelizar os aborígenes. Martírio, semente de santidade, que produz muitos frutos. Infelizmente, na China, em 1815, os cristãos voltaram a ser perseguidos. Agostinho, reconhecido como sacerdote, foi preso e submetido a torturas até ao martírio. Mas ele não foi o primeiro, pois aonde o cristianismo chegava, chegava logo também o martírio. Com efeito, Padre Francesco Fernandes de Capilas, dominicano assassinado por ódio à fé em 1648, é considerado protomártir da China. A mesma sorte coube a muitos outros. Entre 1648 e 1930, foram assassinados 120 cristãos, dos quais 87, nascidos e criados na China. Outros eram, sobretudo, religiosos em missão. Por ocasião do grande jubileu do ano 2000 e da canonização de Santo Agostinho Zhaohong, São João Paulo II acrescentou todos os mártires chineses em uma única causa, embora beatificados em momentos diferentes. Todos foram testemunhas corajosas do Evangelho de Cristo, que o anunciaram com palavras e a vida até ao extremo sacrifício. Santo Adriano III Papa. Sabe-se pouco sobre a vida de Adriano III, exceto que era romano e governou a Igreja por apenas um ano, de 884 a 885. Conhecido por sua atitude reconciliadora com o patriarca de Constantinopla, foi convidado por Carlos Magno para a Dieta de Worms, mas faleceu no caminho e foi sepultado em Nonantola. Santa Verônica Giuliani Abadesa, Clarissa Capuchinha. Verônica, Úrsula no civil, viveu 50 anos no Mosteiro das Clarissas, em Citacastelo, do qual foi abadesa nos seus últimos 11 anos. A graça de Deus concedeu-lhe os estigmas, visões, êxtases e carismas, a ponto de ser chamada esposa do crucificado. Faleceu em 1727 e foi canonizada em 1839.